contagem dos números sobre o coronavírus. E a gente torce, pede a Deus que, o mais breve possível, nós tenhamos um ponto final nessa questão. Mais uma vez, lamentamos profundamente todos aqueles que, a vida de todos aqueles que nos deixaram. E a OMS, nas últimas semanas, tem tido algumas posições antagônicas, né? A penúltima sobre a hidroxicloroquina. Foi determinado a suspensão de pesquisa e depois voltou atrás. Inclusive, essa questão, daqui a pouco, quando o ministro da Saúde for falar, ele vai falar sobre o estado do Amapá, o que vem acontecendo naquele estado no tocante à hidroxicloroquina. Então, as pesquisas continuam no Brasil e não temos a comprovação científica ainda, mas relatos de pessoas infectadas e de médicos, em grande parte, têm sido favoráveis ao uso da hidroxicloroquina com a azitromicina. No dia de ontem, mais um dado da OMS, que a grande mídia ainda não divulgou. Tenho certeza que a mídia vai dar um grande destaque no dia de hoje a essa matéria, tenho certeza absoluta, levando-se em conta a isenção e o compromisso da imprensa brasileira com a verdade, acima de tudo, porque foi noticiado ontem, também de forma não comprovada ainda, como nada é comprovado na questão do coronavírus, mas que a transmissão por parte de assintomáticos é praticamente zero. Então, isso vai dar muito debate e muitas lições serão tomadas. Então, com toda certeza, isso pode sinalizar a uma abertura mais rápida do comércio e a extinção daquelas medidas restritivas adotadas, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal, adotada por governadores e prefeitos. O governo federal não tem qualquer ingerência nessas medidas restritivas, como, por exemplo, fechamento de comércio, proibição de frequentar espaços públicos, entre outros. Então, vai ter muita discussão, tenho certeza que a imprensa vai fazer um trabalho maravilhoso tocante a essa questão. Porque todos nós sabemos, desde o começo, o governo vinha dizendo que a vida em primeiro lugar, mas não poderíamos deixar muito distante a questão da empregabilidade no Brasil. Não temos o número exato ainda, mas foram milhões que perderam seus empregos formais, os outros 38 milhões de informais, segundo a OIT, na América do Sul, perderam 80% do seu poder aquisitivo. Então, isso nos preocupa e muito. O ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentou uma das propostas do auxílio emergencial de R$600, que ajudou em muito esses 38 milhões de informais e também o pessoal que recebe Bolsa Família, porque quem recebia abaixo de R$600 teve a complementação desse recurso. Me parece que os Correios assinou algo com o Ministério da Cidadania, o Onix poderia rapidamente falar sobre isso depois. Aquelas pessoas que estão sob análise poderão ir agora nos Correios, de forma individual, obviamente, e tratar desse assunto, que nós queremos pagar todos aqueles que fazem jus a esse auxílio emergencial. Que a gente sabe que o recurso é pouco, mas para quem perdeu tudo, R$600, ele sobrevive, ele passa por esse momento. E, como bem disse aqui, a imprensa hoje vai ter um papel excepcional, fundamental, ao discutir a questão da transmissão, na não transmissão por assintomáticos, no tocante à abertura de shoppings, no comércio, de maneira geral, e das demais atividades no Brasil. Quem sabe até, de acordo com a forma como a imprensa debater esse assunto, com pessoas realmente interessadas no futuro do Brasil e nas vidas em primeiro lugar, nós voltarmos àquela normalidade que tínhamos no começo do corrente ano. Então, assim sendo, o governo federal espera realmente algo de concreto nas próximas horas, nos próximos dias,
Isso era muito bom não é apenas para o Brasil, é para o mundo todo. E também a OMS vai, com toda certeza, falar sobre as suas posições adotadas nos últimos meses, que levou muita gente, em especial aqui no Brasil, a segui-la de forma quase que cega. Tá? Nós devemos, sim, seguir as orientações desses órgãos, mas o debate, o contraditório e, principalmente, o efeito colateral dessas medidas não poderiam ser deixados de lado, como o nosso governo não deixou de lado. A própria Damares, talvez ela fale sobre as consequências desse confinamento, as consequências tocantes à violência doméstica, abusos, depressões, a questão da garotada em escola, o que influenciou na vida dessas crianças que estão em casa e não estão na escola, e, com toda certeza, esse pânico que foi pregado lá atrás por parte da grande mídia no tocante ao vírus, começa, talvez, se dissipar a partir desse dia de hoje, levando-se em conta o que a OMS falou sobre o não contágio, ou próximo de zero contágio por parte dos assintomáticos. Então, o que nós mais queremos é voltar à normalidade e o país aí retornar ao caminho da prosperidade. Então, a partir desse momento, eu vou passar a palavra ao ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, para conduzir os trabalhos dessa reunião. Obrigado, presidente. Presidente, bom dia. Vice-presidente, bom dia. Senhores e senhoras, bom dia. Bem objetivamente, a finalidade dessa reunião é uma rápida consciência situacional dos trabalhos que foram feitos no tocante à pandemia e as soluções que foram dadas pelos ministérios. Foram selecionados somente 13 palestrantes, em virtude do tempo, né? E eu pediria aos senhores que observassem o que foi estipulado de tempo para cada um. Nós começaremos com o vice-presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, senhoras e senhores ministros. Relatar as atividades que foram realizadas aí ao longo desse primeiro semestre pelo Conselho Nacional da Amazônia Legal. Lembrando como se originou a questão do Conselho. No final do mês de janeiro, na primeira reunião que o presidente Bolsonaro fez nesse ano, o ministro Ricardo Salles, por iniciativa dele, apresentou ao presidente da República a ideia de que fosse criado um conselho para que levasse adiante a sinergia, a coordenação, o controle de todas as políticas públicas voltadas para a área da Amazônia Legal. Então, o presidente decidiu pela reativação, porque esse conselho já havia desde 1995. Ele foi criado no governo do presidente Fernando Henrique, mas nunca se reuniu, ele nunca saiu do papel. Essa é a realidade. A partir daí, com a equipe da vice-presidência como secretaria executiva do Conselho, ou seja, nós não acrescentamos uma única pessoa, né, na estrutura de governo para poder realizar essa tarefa. Estamos cumprindo a tarefa com os meios que nós dispunhamos. Nós, então, lançamos as bases para o planejamento estratégico e as apresentamos na reunião que foi realizada no dia 23 de março, que foi a primeira reunião do Conselho. A próxima ocorrerá agora no início de julho. Ali nós colocamos os 3 grandes eixos, né, de preservação, proteção e desenvolvimento sustentável, e bem como quais serão as entregas que o Conselho dará ao país como um todo. Então, serão entregas no campo ambiental, no campo econômico, em relação à imagem do país, que vem sendo extremamente atacada de forma injusta, né, tanto pelos países, né, de fora aqui da nossa América, como também por alguns segmentos aqui dentro do país. Também entregas no campo social e, óbvio, em relação à soberania. O Conselho ficou estruturado em 4 comissões, uma comissão integradora, a cargo da vice-presidência, uma comissão de proteção a cargo do Ministério da Defesa, que trata de segurança, defesa de informações estratégicas, uma comissão de desenvolvimento sustentável a cargo do Ministério da Economia, que trata de infraestrutura e políticas públicas, e uma comissão de preservação a cargo do Ministério do Meio Ambiente, que trata de gestão ambiental e ordenamento territorial. Também existem subcomissões
não é, que tratam da articulação institucional, articulação internacional, saúde e cidadania e a integração de sistemas. Naquela reunião foram decididas pelo Conselho 8 ações imediatas. E eu quero destacar, a primeira delas é a implementação de um plano de comunicação social que vem sendo intensamente executado desde aquele momento, seja por meio de entrevistas com todos os grandes veículos da mídia, seja por meio de reuniões com as organizações da sociedade civil, com os governos dos estados da Amazônia Legal e, mais ainda, não é, reuniões com embaixadores da União Europeia e de outros países que têm interesse na temática ambiental. A nossa visão sempre é desconstruir determinados dados que são colocados a respeito do país. Um deles, que muito claro que todos aqui têm que a gente ver isso ser repetido continuamente, que é dizerem que tem 20 mil garimpeiros na terra indígena Yanomami. Ora, minha gente, o estado de Roraima tem 400 mil habitantes. 20 mil pessoas é 5% da população do estado de Roraima. Mais ainda, todo mundo que trabalha em logística, imagine a quantidade de suprimento, né, comida, que tem que ser deslocado para abastecer esse pessoal. Seria voos constantes de aeronaves, caminhões se deslocando pela BR-174. Então, isso é repetido, não é, à exaustão. Então, são esse tipo de coisas que nós temos que desconstruir e mostrar a realidade, bem como a questão de genocídio indígena, etc. e tal. Decidimos, então, ativar uma operação para o combate ao desmatamento, uma vez, e reconhecemos isso, os dados existentes indicavam que, após o término da Operação Verde Brasil do ano passado, não é, a turma do desmatamento avançou novamente na execução dessa ilegalidade. Então, o presidente da República assinou o decreto de garantia da lei e da ordem, não é, e desde o dia 11 de maio, sob coordenação do Ministério da Defesa, não é, as equipes aí de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, não é, de Segurança, não é, IBAMA, ICMBio, mais os estados todos aderiram a esse decreto, e nós estamos com um mês de operação com resultados expressivos. E o resultado mais expressivo é o seguinte: o desmatamento no mês de maio caiu ao mínimo, não é, comparado com anos anteriores. Então, o nosso primeiro objetivo foi conquistado. O segundo, presidente, nós não permitimos que no segundo semestre ocorram as queimadas na extensão que ocorreram ano passado. Então, a meta para o nosso governo é, pura e simplesmente, termos um número de queimadas inferior ao mínimo histórico. Esse é o nosso objetivo para o segundo semestre. Além disso, não é, estamos avançando no planejamento para as políticas que levem à exploração sustentável da floresta amazônica, não é, em coordenação o tempo todo com os governos dos estados da Amazônia, que têm aceitado de forma extraordinária, não é, toda a nossa interação que tem sido feita, e o apoio que todos os ministros têm colocado. Lembro ainda que precisamos avançar na questão da regularização fundiária, que é um trabalho da equipe da ministra Tereza Cristina, porque se a gente não resolver o problema da destinação da terra, nós vamos passar eternamente num jogo de gato e rato na Amazônia. E aí a importância da aprovação do PL 2633, que está lá no Congresso, que é uma evolução da MP 910, que o senhor tinha apresentado. Então, essas foram as ações principais do Conselho, o trabalho tem sido constante, mas os resultados estão sendo extremamente positivos, e eu agradeço a todos os ministérios que estão envolvidos, e brevemente, então, no início do mês de julho, estaremos fazendo a nossa segunda reunião com novos assuntos a serem debatidos e decisões a serem submetidas ao presidente da República. Obrigado. Obrigado, senhor vice-presidente. Agora, a Casa Civil, por favor, primeira transparência. Senhores, em objetivo também, o governo federal tem sido proativo nos assuntos relacionados à pandemia. Foi instituído o Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos. Esse órgão realizou até a presente data 50 reuniões ordinárias com a participação de ministérios, agências, bancos públicos e o Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde,
perfazendo um total de 27 órgãos. Nessas reuniões foram abordados temas sensíveis para o pleno atendimento das demandas. Foram encaminhados 87 documentos, 87 solicitações, com a finalidade de articular a ação governamental e assessorar o presidente da República sobre a consciência situacional da pandemia. Atualmente, existem 5 grupos de trabalho que avançaram na coordenação das seguintes temáticas: repatriação de brasileiros, estratégias de tecnologia da informação, ações estruturantes e estratégicas para a recuperação, crescimento e desenvolvimento do país, é o Pró-Brasil, que está alinhado com o caminho da prosperidade, ações estratégicas para construções de hospitais de campanhas federais e logística internacional de equipamentos médicos e insumos de saúde, consolidação das estratégias de governança e gestão de risco do governo federal. No nível operacional, foi criado o Centro de Coordenação de Operações, o CECOP, formado por 32 órgãos entre ministérios, agências e polícias. O CECOP completa hoje 77 dias de funcionamento de segunda a segunda. O Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento já demandou 137 temas ao CECOP, que dá celeridade às respostas das questões apresentadas. O Centro recebeu quase 900 processos do SEI e mais de 250 e-mails a respeito de temas relacionados ao Covid, o que demonstra o tamanho da responsabilidade e o anseio da população e de entidades para atravessar o quanto antes este delicado momento que nós vivemos. Para possibilitar a transparência e legalidade das atividades, foram sancionadas 11 leis editadas, 36 medidas provisórias e 22 decretos. Já deve estar mudando, já deve ter mais aí agora. As medidas normativas emergenciais adotadas nas áreas apresentadas no slide objetivam a destinação de recursos para auxílio aos entes da federação, aquisições e contratações de insumos e equipamentos médicos hospitalares, proteção individual, testes, crédito para apoio a empresas de todos os portes, financiamento de folha de pagamentos, auxílio emergencial às pessoas que perderam o emprego ou tiveram atividade que lhes provém um sustento interrompidas e apoio à população de vulneráveis. Cabe destacar que a Secretaria Executiva da Casa Civil, em trabalho conjunto com a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República, órgão ligado ao Segov, tem desenvolvido um módulo de comunicação da plataforma Governa, com a finalidade de criar uma sinergia entre as assessorias de comunicação dos ministérios e a Secretaria de Comunicação, proporcionando pronta resposta aos diversos questionamentos realizados pela mídia, escrita, falada e televisiva, e um melhor alinhamento da narrativa do governo. Eu agradeço a todos a atenção e a exposição da Casa Civil. Ministra Tereza Cristina, por favor. Presidente, vice-presidente, ministra Damares e senhores ministros. Durante a crise do coronavírus, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento focou suas ações para garantir o abastecimento da população brasileira, a saúde dos trabalhadores rurais e a mitigar os impactos da pandemia no setor agropecuário. Podemos afirmar que, nesse período, garantimos o alimento nas gôndolas dos brasileiros, bem como honramos nossos compromissos de exportação com nossos clientes internacionais. Mesmo com a pandemia, teremos novo recorde na produção de grãos e nossas exportações cresceram comparativamente ao ano anterior. A agricultura brasileira demonstrou mais uma vez a sua importância para o desenvolvimento do país. Mesmo em situações adversas, cumpriu seu papel de guardião da segurança alimentar com sanidade e sustentabilidade. Graças aos nossos produtores, trabalhadores rurais, entidades e empresas do setor, venceremos juntos essa pandemia. Para enfrentar a crise, o MAPA criou internamente um comitê de crise, bem como atuou intensamente no Comitê de Coordenação de Operações da Casa Civil, que foi fundamental para as ações alcançadas. Parabenizo aqui a liderança da Casa Civil, ministro Braga, nesse processo. Uma das ações iniciais que tomamos foi a publicação da Portaria 116 de 2020, que detalhou e especificou as atividades essenciais para garantir o funcionamento do setor e o abastecimento da população. Foram elaboradas também recomendações técnicas para diversos setores,
com diretrizes na prevenção da contaminação nos locais de processamento, beneficiamento, transporte e comercialização dos produtos. Destacam-se as recomendações para o funcionamento dos frigoríficos, do transporte de alimentos, colheita de culturas perenes, feiras livres e sacolões. Diferentemente de outros países, o Brasil não sofreu grandes interrupções ou impedimento no funcionamento do setor. Isso foi essencial para a normalidade no fluxo de abastecimento da nossa população. Quanto a esta conquista, faço aqui um especial agradecimento a todos os ministérios que trabalharam em conjunto com o MAPA, em especial a Cidadania, Economia, da Mulher e Família, Direitos Humanos, Infraestrutura e Saúde. No âmbito da política agrícola, entre diversas ações, destacamos a publicação da Resolução 4.801 do Conselho Monetário Nacional, que permitiu prorrogar prazos e capitalizar os produtores afetados pela crise. Foram antecipados, no recurso para o Garantia Safra, o valor de 73,3 milhões, beneficiando mais de 120 mil famílias no campo, principalmente no Nordeste. Anteciparemos também os recursos para o setor cafeeiro, para colheita, estoque e armazenamento. Serão 5,7 bi via Funcafé, cuja liberação já iniciamos, senhor presidente. Estamos apreensivos quanto ao impacto desta crise nas populações mais vulneráveis. Por isso, nossas ações priorizaram os pequenos produtores, agricultores familiares e as comunidades tradicionais. Destacamos a destinação de 500 milhões para o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, em conjunto com o Ministério da Cidadania, Economia e a Conab. Setores que sofreram maior impacto, como os hortifrutigranjeiros e a cadeia produtiva do leite, foram priorizados neste programa. Dos recursos mencionados, 130 milhões foram destinados ao PA Leite, no semiárido, e 220 milhões serão destinados para os estados via Conab, programa que já está em pleno funcionamento. A manutenção dos recursos do Plano Nacional de Alimentação Escolar, do Ministério da Educação, em conjunto com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar, o FNDE, para aquisição e doação de cestas, foi fundamental, senhor ministro. Em conjunto com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e a Conab, iniciamos já a entrega de cestas básicas a comunidades tradicionais em diversas reuniões do país. Foram 7 mil toneladas de alimentos, com investimento total de 26,4 milhões para auxílio a essas comunidades isoladas. Todas as informações dessas ações do MAPA encontram-se em nosso website, com espaço dedicado única e exclusivamente para informar o produtor rural e todos os elos das cadeias produtivas quanto às ações do governo federal durante o enfrentamento desta crise. Muito obrigada. Muito obrigado, ministra. Ministra Damares, por favor. Ministro, nós estamos na coordenação das ações voltadas para o público vulnerável, classificando como vulneráveis para o coronavírus os povos tradicionais, os idosos e a população de rua. Vou focar na população e comunidades tradicionais. Comunidades tradicionais, desde dos anúncios do que estava acontecendo em outros países, nos antecipamos no final de janeiro, com determinação já da imediata proibição de entradas em áreas indígenas. Temos documentos já datados do final de janeiro que provam o cuidado com a comunidade indígena. A capacitação de mais de 350 mil profissionais no Brasil na orientação e cuidado com os povos indígenas, povos tradicionais, todas as comunidades tradicionais sendo cuidadas pelos agentes de saúde. Mais de 520 mil cestas básicas sendo distribuídas em comunidades tradicionais, distribuídas das seguintes formas: comunidades indígenas, comunidades quilombolas e comunidades ciganas. Se formos somar 520 mil cestas básicas, pensando que cada cesta básica alimenta em torno de 4 pessoas, nós temos aí um público enorme de pessoas de comunidades tradicionais com garantia alimentar por um tempo muito grande. Mais de 34 equipes de profissionais de saúde sendo contratadas para atendimento em loco.
Nesse exato momento, profissionais da área da saúde, pelas Forças Armadas, ocupando áreas isoladas, área com comunidades indígenas, todos sendo alcançados, antecipação de vacina para os índios, o número de indígenas alcançado, chegamos a quase 100% de índios imunizados, antecipação de vacina para todos os indígenas. O número de índios que foram contaminados é muito baixo, o número de óbitos de índio em áreas isoladas é muito pequeno mesmo. Nós chegamos a um número enorme de testes rápidos, mais de 11 mil testes rápidos já com indígenas foram feitos. O número de testes rápidos, podemos chegar a 50 mil testes rápidos com indígenas. Hospital sendo inaugurados, áreas enormes de leitos, a exemplo de Amazonas, foi entregue agora 60 leitos destinados apenas ao público indígena, e ainda vai ser entregue nos próximos dias leitos para indígenas no Amapá e Roraima, garantindo assim o atendimento às comunidades indígenas. Hospital de campanha sendo entregue ainda no Amapá e Roraima, hospital de campanha também destinado ao público de comunidades tradicionais, como ribeirinhos e povo cigano, comunidades ciganas e comunidades quilombolas. A garantia alimentar também está sendo feita por meio da merenda escolar dessas comunidades. A merenda escolar das escolas está sendo destinada a essa comunidade, ao invés de estar na escola, está com essas famílias. Algumas cidades bem isoladas, que não têm uma agência bancária, numa ação conjunta com a Caixa Econômica e o INSS, aqui um agradecimento especial à Caixa Econômica e ao INSS, que estão destinando as suas embarcações para estar indo conosco, onde o saque vai ser feito junto com Caixa Econômica e INSS nos barcos, fazendo com que este povo tenha acesso ao cadastro e o saque imediato. Essa é uma ação inédita, em que ninguém está ficando para trás, ninguém dos povos e comunidades tradicionais. Dessa forma, estamos cuidando deles. Com relação aos idosos, o Brasil é um dos poucos países no mundo, no continente, é o único que teve a preocupação com as ILPIs. Nenhuma instituição de acolhimento de idosos no Brasil ficou para trás. Todas receberam aporte financeiro e o cuidado e a visita da equipe de saúde da família. Nenhum idoso ficou para trás no Brasil. E vamos continuar o atendimento e a visita aos idosos até janeiro nas unidades de longa permanência. Os idosos que eram considerados os vulneráveis para o coronavírus no Brasil, foi inédito o que aconteceu. Não há notícias de idosos morrendo abandonados no Brasil neste momento de pandemia. O Brasil deu um show no atendimento a essa população vulnerável, e isso é um exemplo, o mundo todo está olhando para o Brasil. Até o Alô Vovô, o Brasil entregou. Idosos têm um serviço para ligar e conversar, de noite e de madrugada, se estivesse se sentindo sozinho. O governo federal criou, inclusive, um telefone para conversar com idosos que estavam se sentindo sozinhos e com medo nesse período de pandemia. Mas nós temos um grande problema no Brasil, que é com relação à violência doméstica. A violência doméstica, ela explodiu no Brasil. Nós já temos números, por exemplo, no estado do Acre, 600% foi o aumento de violência contra a mulher. Nós temos alguns outros estados que apontam em torno de 400%, foi o que o nosso presidente falou. E a nossa preocupação agora é com o pós-pandemia. A nossa preocupação, inclusive, é com a violência contra a criança. Os números que a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos apontam que a violência contra a criança diminuiu. A denúncia. Vamos celebrar, ministros? Não. Vamos nos preocupar. A mulher está conseguindo denunciar, porque o Brasil foi o único país que, na pandemia, entregou um aplicativo. A mulher pode denunciar de forma silenciosa por meio de aplicativo. Nos antecipamos, mas a criança nem aplicativo usa. E qual é a preocupação do presidente e a preocupação do nosso ministério? Quando as portas se abrirem e as crianças chegarem nas escolas, que crianças nós vamos receber? A criança está trancada em casa com o agressor. Da mesma forma que aumentou
a violência contra a mulher, nós temos certeza que a violência contra a criança também aumentou. Nós já temos indicativo que nos Estados Unidos o número de suicídio, de tentativa de suicídio, cresceu 600%. Já estamos buscando os profissionais de saúde mental no Brasil e já estão anunciando que o número de tentativa de suicídio no Brasil cresceu absurdamente. Então, pós-pandemia, o Ministério da Família anuncia aos senhores que nós vamos ter um número absurdo de anúncio de estupro de crianças, pedofilia, tentativa de suicídio, automutilação, mulheres machucadas. Nós vamos ter, infelizmente, senhores, um momento de reconstrução de nação, um momento em que famílias vão estar machucadas. Estamos fazendo tudo para minimizar as dores neste momento. Nós estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance, mas nós temos que anunciar aos senhores, como Ministério da Família, que nós vamos ter grandes desafios. Nós vamos receber uma nação para a gente reconstruir. E já fica aqui o alerta desde já. Vamos ter muito trabalho, senhores. Tudo que pudermos fazer aqui com os vulneráveis, estamos fazendo, mas nós vamos ter muito o que fazer com relação às famílias que nós vamos receber pós-pandemia. Fica aqui o registro do Ministério da Família. Damares, só para reforçar, então, essa comunicação da OMS ontem, de que o assintomático não transmite, vai abreviar essa política de fique em casa, do isolamento absoluto, até de lockdown, que vai ajudar que os males não sejam maiores como efeito colateral do tratamento da pandemia. Ministro Paulo Guedes, por favor. Não, é isso mesmo, ministro Paulo Guedes. Bom dia a todos. Anunciada a pandemia oficialmente no início de março, o presidente me pediu que acompanhasse o Ministério da Saúde para fazer essa comunicação junto com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, numa sessão do Congresso, uma sessão extraordinária do Congresso. Chegamos lá e imediatamente conseguimos 5 bilhões iniciais, e eu até na ênfase e no esforço do momento de pegar aquele recurso que era objeto de uma disputa política, eu disse, bom, esses 5 bilhões já vão nos ajudar a pulverizar o coronavírus. Não que eu pensasse que fossem só os 5 bilhões, mas era um uso muito melhor para aquele dinheiro do que a disputa política, na época que estava havendo em torno de uma emenda de relator. Eram 15 bilhões, 5 nós já tiramos naquela reunião e jogamos imediatamente para o ministro da Saúde. Ali começou uma grande escalada em busca de recursos ainda infraconstitucionais, porque não havia o espaço constitucional para nós gastarmos. Então, o que fizemos imediatamente, primeiro movimento, Banco Central reduzindo compulsórios, 200 bilhões. Logo em seguida, Caixa Econômica Federal anuncia linhas de crédito 100 bilhões. BNDES anuncia linhas de crédito 50 bilhões. São 350 bilhões nas primeiras semanas de linhas de crédito em bancos públicos oficiais e redução de compulsório para os bancos privados. Imediatamente, atenção para os idosos e mais vulneráveis. 150 bilhões em antecipação de benefícios a pensionistas e aposentados, assim como diferimento também de recolhimento de Simples e de FGTS para as pequenas empresas. Então, imediatamente atacamos, com o espaço, ainda no espaço infraconstitucional, como ajudar pequenas e médias empresas, diferindo impostos e antecipando recursos para os idosos e os mais vulneráveis. O Supremo e a Câmara, e o Congresso e o Senado, abriram, então, o espaço constitucional para os gastos. Imediatamente, o presidente lançou o Nenhum Brasileiro Fica para Trás, o auxílio emergencial. 150 bilhões exatamente para os mais frágeis brasileiros, os desassistidos, os invisíveis, os mais vulneráveis que precisariam de recursos. Se fosse para ficar em casa, como é que eles iam comer? Como é que eles iam se sustentar durante 1, 2, 3 meses? O presidente, então, lançou o auxílio emergencial, foram 150 bilhões, e seguidos logo depois de uma outra transferência também importantíssima, que preservou 10 milhões de empregos nos mercados oficiais.
Ao mesmo tempo que em 38 milhões de brasileiros foram lançados ao descoberto, completamente abandonados, e o presidente, então, nos ajudou a formular esse programa de auxílio emergencial, havia também, no mercado formal, a importância de preservarmos empregos. Nas últimas 6, 7 semanas, nos Estados Unidos, foram destruídos 32 milhões de empregos no mercado formal, e no Brasil foram preservados, registrados, cadastrados, a manutenção de 10 milhões de trabalhadores, graças ao programa que chamamos de BEM, os benefícios emergenciais. A empresa negocia, renegocia o salário, e o governo entra bancando a diferença, pagando uma parte da diferença, de forma que a empresa, em vez de demitir, ela reduz um pouco o salário e o governo suplementa, chamamos até de um programa de suplementação de salários. Foi muito bem sucedido esse programa, e com esses 150 bilhões, por um lado, para o auxílio emergencial, e mais 50 bilhões por outro, para manutenção de emprego, já chegamos, então, a 700 bilhões de reais, lançando uma camada de proteção para salvar vidas e preservar empregos. Até esse momento, nós já éramos, do ponto de vista de esforço fiscal, o país emergente com o maior número de gastos, o maior volume de gastos para combate ao coronavírus. Nós gastamos 2 vezes a média dos países emergentes e nós gastamos 10% acima da média dos países avançados. Enquanto estavam dizendo aqui que o Brasil não fazia nada contra a crise. Nós estávamos gastando o dobro dos emergentes, 10% acima da média dos avançados, e sendo criticados porque não estávamos fazendo nada. Bom, imediatamente após, já tínhamos, então, totalizado 700 bilhões de gastos. Imediatamente após, fizemos a articulação com estados e municípios. Já tínhamos mandado, antes desse acordo agora, recentemente celebrado com estados e municípios, 50 bilhões para estados e municípios. O presidente sempre disse que o dinheiro tem que ir para a ponta, para onde o povo está. Isso estava totalmente compatível com o nosso programa de Mais Brasil, com o nosso programa de fortalecimento do Pacto Federativo. Então, nós já tínhamos colocado aí quase 50 bilhões em estados e municípios. 10 bilhões foi uma transferência imediata, fundo a fundo, Fundo Nacional de Saúde, para os fundos estaduais e municipais, imediatamente. 8 bilhões, na verdade. Depois, 2 bilhões para o Sistema Único de Assistência Social, totalizando 10 bilhões. Mais 16 bilhões de fundo de participação de estados e municípios. Ou seja, apesar da nossa receita cair, nós garantimos a mesma transferência que fizemos o ano passado para estados e municípios, exatamente para compensar a queda de arrecadação deles, parcialmente. Então, já tínhamos aí mais 26 bilhões. Mais 20 bilhões de securitização, que era um pedido dos governadores. Tínhamos incluído também, antes, 1.200.000 famílias no Bolsa Família, exatamente porque entre essa dúvida de fraude ou não, existe sempre um processo criterioso para conceder, existe uma fila de 1.200.000 brasileiros desassistidos, e nós imediatamente preferimos errar pelo excesso. Bota todo mundo para dentro, depois a gente vê se tem fraude, em vez de ir apurando se tinha fraude para conceder o Bolsa Família. 1.200.000 famílias incluídas em 24 horas no programa. E, além disso, colocando os recursos nos estados e municípios, esses 50 bilhões que nós colocamos. Os governadores vieram, de novo, conversar com o presidente, mesmo depois de nós já termos concedido isso, e, de novo, demos mais 60 bilhões para estados e municípios, mais a rolagem automática de dívida com bancos públicos e outras medidas, como facilitar para os municípios a renegociação de recolhimento da Previdência. Isso tudo totalizou quase 180 bilhões de reais. Então, o Brasil já tinha gasto, a essa altura, 880 bilhões. E aí lançamos as camadas de crédito também, como primeiras reduções de compulsório. Apesar de nós aumentarmos o crédito, em geral, o crédito estava subindo bastante. Os bancos privados aumentando o crédito, até um pouco mais que os bancos públicos, apesar de todas as críticas. Daí aquela expressão que eu usei para o nosso Banco do Brasil, na ocasião,
porque os bancos privados estavam expandindo até mais do que os bancos públicos, o que não é aceitável. E nós fizemos alguns reparos aos programas de crédito também, por uma razão muito simples. Porque, apesar de nós aumentarmos muito o crédito na economia, a verdade é que a necessidade de capital de giro, com a interrupção dos negócios e o isolamento, quadruplicou, quintuplicou. O Brasil todo estava sendo asfixiado por falta de capital de giro. Então, por mais que subisse o crédito, não era ainda o suficiente. Então, lançamos mais camadas de crédito. Essa semana mesmo vamos estar anunciando, o presidente do Banco Central vai anunciar o aperfeiçoamento de vários programas, passamos 2, 3 semanas trabalhando intensamente, e ele vai lançar novos programas, da mesma forma a Caixa Econômica, da mesma forma o BNDES e o Banco do Brasil. Então, vem aí mais 36 bilhões, já existiam 36 bilhões do folha de pagamentos, não estavam funcionando, os canais estavam entupidos, nós estamos desentupindo, o presidente do Banco Central vai anunciar isso essa semana, como é que nós vamos desentupir isso, mais 15,9 bilhões de FGO, que nós dizemos, que, na verdade, pela primeira vez, 3 milhões e 200 mil contribuintes, pequenas empresas ou pequenas pessoas jurídicas, que sempre pagaram o simples, sempre recolheram impostos, sempre foram chamados para a Receita para contribuir, dessa vez estão sendo chamados pela Receita para receberem até 30% do faturamento médio mensal dos últimos 12 meses. Vão tomar um susto, ser chamado pela Receita, falando assim, olha, eu tenho dinheiro para você aqui, para o seu capital de giro, para você aguentar essa crise, enquanto está todo mundo trancado em casa. Então, 3 milhões e 200 mil microempresários vão ser chamados, são 15,9 bilhões para eles, também está saindo agora essa semana, mais 20 bilhões do FGI, que alavancados pelo sistema bancário, pode chegar a 100 bilhões, também para o pequeno e médio. Tudo isso em reação ao pedido da sociedade que o dinheiro não estava chegando na ponta. Se não está chegando na ponta, nós vamos empurrar mais até chegar. Então, quando você soma isso tudo, dá quase 1 trilhão, são 900 bilhões de recursos que estão aí. Naturalmente, isso pressiona os orçamentos esse ano, mas nós sabemos que o ano que vem tudo volta ao normal. Daí a importância do veto presidencial para que esse auxílio à saúde não se transforme em aumento de salários, que seriam despesas permanentes, quando, na verdade, nós temos que enfrentar agora essa crise da saúde. Então, está tudo... Isso é a síntese do nosso esforço até agora. Isso tem um documento aí de umas 40 páginas, depois vai ser distribuído para todos os senhores, também para a imprensa. Agora, o mais importante são os próximos passos, e o presidente também já determinou quais serão esses próximos passos. O presidente já lançou e comunicou isso, que por 2 meses nós vamos estender o auxílio emergencial. Nós estamos num nível de emergência total, a 600. Nós vamos começar agora uma aterrissagem com uma unificação de vários programas sociais, o lançamento de um Renda Brasil, que o presidente vai lançar, porque aprendemos também, durante toda essa crise, que havia 38 milhões de brasileiros invisíveis e que também merecem ser incluídos no mercado de trabalho. Vamos lançar um programa verde e amarelo, que o presidente, durante a campanha, já tinha dito, há regimes onde tem muitos direitos e pouquíssimos empregos. E há 40 milhões de brasileiros andando pelas ruas sem carteira assinada. Só que agora nós sabemos quem eles são. Nós digitalizamos e temos o endereço de cada um. E nós vamos formalizar esse pessoal todo, porque eles são brasileiros como todo mundo e eles eram invisíveis. Então, nós vamos estar lançando isso daqui a pouco. Então, o primeiro passo, vamos lançar essa camada de proteção com a extensão do auxílio emergencial por 2 meses. Enquanto isso, organiza-se a volta, o retorno seguro ao trabalho, dentro dos bons protocolos. Esse é um outro trabalho que a economia, durante esse período, fez também, quer dizer, junto com o Ministério da Saúde, pegando os protocolos no mundo inteiro. E há exemplos, inclusive no Brasil, de indústria de construção civil que manteve 93% da capacidade operando, 55 mil trabalhadores e menos de 20 mortes por coronavírus. Exatamente porque estavam medindo temperatura, testando, tratando e monitorando com bons protocolos. Então, vem a nova fase aí, uns 60 dias, a gente espera que esses 60 dias, pelo menos, de auxílio emergencial que o presidente está estendendo, que nesses 60 dias haja essa organização de retorno seguro ao trabalho e depois entramos, então, numa fase, finalmente, de decolarmos novamente
atravessando as duas ondas. Esse é o desafio à frente. Obrigado. Muito obrigado, ministro. Ministro da Defesa, ministro Fernando. Perdão, Relações Exteriores, Ernesto. Bom dia, presidente, vice-presidente, senhores ministros. Ações do Itamaraty no contexto da Covid. Queria começar falando do que é, certamente, a maior operação de apoio a brasileiros na história do Itamaraty, que é a operação de repatriação. Até o momento, nós já repatriamos mais de 33 mil brasileiros, sendo mais de 24 mil por via aérea e mais de 9 mil por via terrestre. Esses por via aérea foram por 31 voos fretados até o momento pelo Itamaraty. 87 países foram objeto dessa operação, ou seja, trouxemos brasileiros de 87 países, mobilizamos 117 embaixadas e consulados, mais de 300 servidores aqui no Brasil, trabalhando diretamente nisso, e centenas de outros servidores trabalhando no exterior. Essa repatriação, quando nós vemos o quadro, mostra claramente que não deixamos e não estamos deixando nenhum brasileiro para trás. Desde países como Portugal, onde repatriamos mais de 8 mil brasileiros, Bolívia mais de 5 mil, Argentina mais de 4 mil, Peru, México, Paraguai, Espanha, todos mais de 1.000 brasileiros, até países onde trouxemos um brasileiro, como Sudão, Belize, Mauritânia. Trouxemos brasileiros de lugares isolados, de difícil conexão, como Laos, Camboja, São Tomé, por exemplo. 10 brasileiros, no caso do Laos, 9 no Camboja, ou seja, nós acho que estamos atualizando e complementando o princípio que nos inspira, o lema do Barão do Rio Branco. O lema do Barão do Rio Branco, lembrar-se da pátria em todos os lugares. Acho que hoje nós podemos dizer, lembrar-se dos brasileiros em todos os lugares. Isso está claramente refletido nessa ação de repatriação. Outra dimensão, a coordenação regional com nossos vizinhos e países sul-americanos, tanto no âmbito propriamente regional, através do ProSul, novo mecanismo de coordenação sul-americano criado no ano passado, que vem funcionando, assim como no âmbito bilateral. Então, preocupação, por exemplo, em manter fronteiras funcionando em benefício das populações de fronteira, muito especificamente com o Uruguai. Conseguimos um entendimento com o Uruguai para manter em funcionamento a circulação de fronteira, beneficiando 800 mil pessoas, 500 mil do lado do Brasil e 300 mil do lado do Uruguai. Acompanhamos a situação com todos os vizinhos, são políticas diferentes, e exigem contatos bilaterais, com a Colômbia, por exemplo, sobre a questão de saúde na fronteira. Com o Chile, nós fizemos um memorando para permitir que as pessoas em conexão no Brasil pudessem ir para o Chile, chilenos no Brasil em conexão para o Chile, brasileiros em conexão no Chile voltarem para o Brasil. Enfim, toda uma série de ações com nossos vizinhos para permitir a maior facilidade possível na repatriação e no atendimento aos brasileiros. Na dimensão de equipamento hospitalar, de medicamentos, nós conduzimos ações com vários parceiros e recebemos doações, organizamos vinda de equipamento, vinda de medicamentos. Nos Estados Unidos, por exemplo, recebemos 1.000 ventiladores e 2 milhões de doses de hidroxicloroquina, além de 6 milhões de dólares em ajuda para combate à pandemia. Com a Coreia do Sul, por exemplo, identificamos exportadores sul-coreanos de insumos, equipamentos, inclusive, nesse caso, em coordenação com governos estaduais, em benefício, por exemplo, dos estados de Minas Gerais e do Amazonas. Trabalhamos muito também nesse nível dos estados, apoiando sem nenhuma diferenciação todos os estados da federação que precisaram desse nosso apoio. Trabalhamos com a Suíça, por exemplo, com a China, no apoio a 50 voos para trazer 240 milhões de máscaras, importação de 3 milhões de testes de Covid e outras ações. Com a Índia, graças a contatos tanto do presidente, com o primeiro-ministro da Índia, quanto meus, com o chanceler indiano, conseguimos a liberação de quase 4 toneladas de insumo para a hidroxicloroquina. Estamos trabalhando para liberar mais 9 toneladas. Algo difícil, há muita demanda mundial pela hidroxicloroquina. Temos conseguido os insumos para permitir a nossa oferta. Com Israel, trabalhamos na tecnologia para a fabricação de respiradores, com os Emirados Árabes, tecnologia de testagem, ou seja, utilizando todos os nossos contatos bilaterais e em benefício da capacitação do Brasil no combate à pandemia. Outra dimensão que já foi mencionada aqui, OMS. Itamaraty, claro, sempre em coordenação com o Ministério da Saúde, Itamaraty acompanha o papel da OMS, com muita preocupação.
né? Falta de independência da OMS, aparentemente, falta de transparência e coerência, sobretudo, falta de coerência no posicionamento, na orientação sobre aspectos essenciais. Então, na origem do vírus, no compartilhamento de amostras, no contágio por humanos, nos modos de prevenção, na quarentena, no uso da hidroxicloroquina, na indumentária de proteção e agora na transmissibilidade por assintomáticos. Em todos esses aspectos, a OMS foi e voltou, às vezes mais de uma vez. Isso nos causa preocupação. Isso é um problema sistêmico, não é um problema acidental. Por que temos que examinar? É uma questão de influência política, é uma questão de influência de atores não estatais na OMS, é uma questão de métodos de transparência, precisamos examinar. Para isso, o Brasil está propondo, junto com um grupo de outros países, uma investigação, um processo de reforma, esperamos, da OMS. Então, estamos coordenando aí com a Austrália, com a União Europeia, com outros países, para esse imprescindível exame do que aconteceu, do que está acontecendo com a OMS. Né? Alguns dizem que tem que esperar o fim da pandemia para examinar o que está acontecendo com a OMS. Eu acho que claramente não, porque cada dia as decisões e esse vai e vem da OMS prejudica os esforços de todos os países. Isso tem a ver com uma política que nós temos desde o começo, que é de revalorizar e recentralizar os países, as nações, nos organismos internacionais. Isso faz parte também de um problema sistêmico, nós acreditamos em organismos internacionais. Mas, enfim, com a OMS é muito claramente o caso. Por fim, retomada econômica, já pensando adiante. E aí, claro, sempre em coordenação com o Ministério da Economia. Participamos de reuniões de ministros do comércio do G20, onde se procura manter o comércio internacional em funcionamento. Participamos de vários grupos informais que têm se criado a nível ministerial, em nível de chanceleres. Um grupo, por exemplo, criado pelo Canadá, muito útil, que tem Alemanha, Austrália, França, Indonésia, Itália e vários outros países. Um grupo de coordenação que se criou com Brasil, Estados Unidos, Índia, Japão, Austrália, Coreia e Israel, muito interessante para discutir os caminhos para a retomada econômica num novo cenário internacional pós-coronavírus. Participei ontem de um exercício também muito interessante no Fórum Econômico Mundial, um chamado Grupo de Ação Global, que está sendo criado, ao qual nós fomos convidados para discutir essa estrutura do sistema internacional. Diálogos bilaterais, tínhamos já, antes da pandemia, uma agenda comercial muito ativa, mais do que sem precedentes, talvez, já tendo concluído grandes acordos, e não paramos, ao contrário, aceleramos, falando com a União Europeia para a ratificação do acordo que nós assinamos no ano passado, abrindo com os Estados Unidos o caminho para uma parceria econômica muito profunda, e em outras negociações que estão em andamento, falando com a Arábia Saudita, por exemplo, para a vinda de investimentos, assim como Emirados Árabes também, Israel. Então, nesse contexto, sempre centralizando no futuro, ou seja, no futuro imediato, e nas oportunidades que estão surgindo nesse momento. Há uma tendência muito clara, já em andamento, de reestruturação dos fluxos mundiais de investimentos, e o Brasil, nós estamos nos preparando o Brasil para se beneficiar intensamente dessa reorganização, em benefício da retomada econômica, em benefício do emprego, em benefício da renda aqui no Brasil. Muito obrigado. Só para complementar, permite, Ernesto, nessa nossa conversa com o presidente Donald Trump semana passada, qual você esteve presente, essa doação de 1.000 respiradores foi acertada que 50 seriam repassados ao nosso país irmão, o Paraguai. Ok? Senhor presidente, vice-presidente, senhoras ministros e ministros, inicialmente eu queria salientar que alguns setores não podem parar nessa pandemia. Os profissionais de saúde, órgãos de segurança pública, e, no meu caso, eu cito também as Forças Armadas. Nós estamos, eu vou mostrar na operação Covid-19, muito empregado, como o vice-presidente falou, na Operação Verde Brasil, e continuamos na faixa de fronteira, Operação Pipa, Acolhida, na vigilância da nossa costa do Atlântico Sul, no controle do nosso espaço aéreo, e continuamos quase normalmente na formação, nas nossas escolas, nos adestramentos, tomando os devidos cuidados. Em relação à Covid-19 e às Forças Armadas, eu estou focado muito nas imagens, né?
Então, eu peço aí aos senhores e senhoras que tentem, está pequeno ali, né, mas eu estou focado muito. Esse slide é muito significativo para o governo, não só para as Forças Armadas, para o governo. Nós vemos à direita, ali, dia 11 de março, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, anunciou a pandemia global. Mas quantas ações, mais um linkzinho, quantas ações o governo empreendeu antes disso? Né? Dia 30 de janeiro, o Brasil criou o Comitê de Crise Covid-19. 3 de fevereiro, o governo do presidente Bolsonaro decreta estado de emergência em relação ao coronavírus. Dia 5 de fevereiro, vários ministérios, inclusive o nosso, o meu, da Defesa, iniciamos a Operação Regresso. Fomos buscar os brasileiros em Wuhan, né, Ernesto? Ali. Né? Então, uma operação aí. E dia 6 de fevereiro, o presidente Bolsonaro sanciona medidas de contenção do coronavírus. Então, isso tudo foi feito aí no início, né, com uma reação rápida em relação ao Covid. Próximo. A Operação Regresso, todo mundo conhece aí o esforço que nós fizemos, aí vários ministérios envolvidos, foi um sucesso. Vai. E está aí as imagens da Força Aérea indo pegar os brasileiros em Wuhan, com o esforço do Itamaraty, Ministério da Saúde, em relação à quarentena de sucesso. Então, são ações iniciais em relação a isso. E, imediatamente, no início de março, um decreto do presidente empregou as Forças Armadas. Nós criamos de imediato um centro de coordenação de operações em Brasília e um centro de logística e mobilização. Em seguida, nós criamos 10 comandos conjuntos especificamente para o apoio e ajuda do coronavírus nos estados e municípios. A partir de 20 de março, nós começamos a atuar. E isso está funcionando perfeitamente. O Ministério da Economia deu o suporte necessário, agradeço aí. Né? E os... Volta um, por favor. Então, está aí. Pode ir. Esses aí são os números que a gente tem empregado, essa é a atualização de ontem. Então, nós temos cerca de 30 mil homens empregados por dia, cerca de 1.000 viaturas, embarcações, aeronaves. Isso aí é muita coisa. Vai. Estou me focando. Isso aí é maior que o efetivo que nós empregamos na Segunda Guerra. O efetivo da FEB na Segunda Guerra foram 25 mil homens. Nós estamos, em média, por dia, de 30 mil homens empregados. Vai. Algumas ações realizadas. Eu não vou falar uma a uma por causa do tempo. Mas são muita coisa que nós estamos ajudando, muitos aspectos, muitas ações. Né? Montagem, laboratórios militares funcionando, enfim, é uma ajuda possível. E eu creio que é importante que as Forças Armadas dão a isso, ao Covid-19. Vai. Aí mais ações em relação a isso, até confecção de máscaras e kits de alimentação, controle de fronteira, doação de sangue, muitos militares doando sangue, vacinação, vai. E distribuição de cestas básicas, apoio a caminhoneiros, enfim, posto de triagem. É uma gama de ações muito grande que a gente acompanha nos comandos conjuntos nossos. Vai. Está aí o reforço com o pessoal de saúde para atendimento na Amazônia. Ali está exemplo, nós mobiliamos em pessoal o Hospital de São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Macapá, agora que estava ao centro, já foi citado aqui. Né? Vai. E a questão indígena, nós estamos apoiando bastante os índios, a ministra Damares já citou aqui, um apoio de saúde e de alimentos às comunidades indígenas, particularmente da Amazônia. Tem exemplos efetivos em Maturacá, Iuaruetê, São Joaquim, Querari. Né? Então, nós estamos aí realmente auxiliando bastante aqui. Em relação, números, esses são números. Eu não vou citar, mas são números enormes, grandes, que nós temos aí em apoio ao coronavírus. Né? Vai. Aí mais números ainda, só de transporte terrestre de cargas para o coronavírus, material de saúde, 12 mil toneladas. Aí mais de cerca de 2 meses. Vai.
outros números. O transporte aéreo tem sido fundamental, levando equipamento para o Brasil inteiro, nos lugares mais distantes. Então, mais números aí. Vai. Então, tá aí mais números aí que a gente... São números que eu faço questão de mostrar aos colegas aqui de apoio. Enfim, só de meios aéreos, só de meio aéreo, de apoio aéreo à operação do coronavírus, nós já demos 8 voltas no planeta em relação ao emprego da Força Aérea, levando material, assistência, alimentação. Então, senhor presidente, era isso que eu tinha. Só para reforçar, a favor, aí, 2 projeções anteriores sobre a produção de comprimidos de oxicloroquina nos nossos laboratórios químicos farmacêuticos, né? Isso foi uma decisão lá atrás. Não ia, esse trabalho extra não ia perder nada, caso não fosse usado lá na frente, até porque a hidroxicloroquina é usada muito largamente, não só pelos militares, pelo povo aí da região amazônica, no combate à malária e lúpus, principalmente. Então, o trabalho desse laboratório nosso foi muito importante naquele momento para dar uma certa tranquilidade de que com o aumento da demanda, né, nós teremos como atender, coisa que se concretizou. E está muitos países usando a hidroxicloroquina, e aqui no Brasil também. Alguns governadores impediram no passado, agora voltaram a abrir essa possibilidade, né, e vidas estão sendo salvas com esse comprimido, mesmo nós sabendo que cientificamente não está comprovada a sua eficácia. Mas, por experiências de relatos de médicos e pacientes, eles têm se sentido confortável após ser ministrado esse medicamento. Então, os nossos laboratórios químico-farmacêuticos das Forças Armadas foram muito importantes também nesse momento. Obrigado, presidente. Presidente, vou pedir para colocar a apresentação aí. E queria dizer que tudo que o governo faz, a extrema imprensa sempre tenta polemizar ou diminuir o trabalho do nosso governo. E não foi diferente dessa vez. Mas eu tenho certeza que, com Deus no coração e a verdade, como sempre o senhor carrega, o senhor e o time Bolsonaro de ministros que está aqui sabe que nós vamos derrubando uma por uma as mentiras e vamos construindo uma gigantesca rede de proteção à população e à sociedade brasileira. Presidente, nunca faltou recurso para a saúde no Brasil. Sou testemunha disso desde o primeiro momento. Sou testemunha também, presidente, todos nós somos, de que o senhor, de maneira equilibrada, olhou o Brasil como um todo. Porque esta é a responsabilidade do líder. Essa é a responsabilidade do presidente. A saúde teve todos os meios, como descreveu o ministro Paulo Guedes, os recursos foram a estados...